De Lisboa a Veracruz. A Armada de Cabral, ancorada em frente ao Restelo, com seus cordames rangendo a saudosa balada da partida, estava constituída por duas divisões. A primeira, composta por 5 naus, 2 caravelas, uma nau mercante, uma naveta de mantimentos, além da nau capitânia e da sota capitânia. Partiria para Calicut, na Índia, com a missão de estabelecer relações comerciais com o Samorim e fundar uma feitoria. A segunda divisão, constituída por apenas uma nau e uma caravela redonda, destinava-se à cidade de Sofala, em território hoje pertencente a Moçambique, na África. Na nau capitânia, com a capacidade para 250 tonéis, seguiam, além de Pedro Alves Cabral e sua guarda pessoal, formada provavelmente por um pelotão de 7 besteiros, cerca de 80 marinheiros, 70 soldados, aos quais se somavam outros 33 passageiros, entre eles 7 serviçais, 2 degredados, 8 frades franciscanos e 8 intérpretes, com destaque para Gaspar da Gama, o judeu da Índia, que vivera em Calicut por cerca de 30 anos e lá fora capturado por Vasco da Gama, sequestrado por Vasco da Gama, em 1498, e Gonçalo Madeira, o mouro cristão do Tânger, aprisionado pelos portugueses em Marrocos por volta de 1470. Também a bordo da capitânia estavam os 8 futuros funcionários da feitoria de Calicut, liderados pelo fidalgo Ares Correia, feitor-mor do entreposto, cuja fundação era o principal objetivo da viagem. Entre esses funcionários estava um certo Pero Vaz de Caminha, que deveria ser o futuro escrivão ou contador da feitoria. Ao todo, havia cerca de uns 190 homens a bordo do navio. Alguns historiadores acreditam que Cabral teria viajado na nau São Gabriel, a mesma com a qual Vasco da Gama chegara à Índia 2 anos antes. A questão não foi ainda e talvez jamais venha a ser esclarecida. Mas parece pouco provável que, se a nau capitânia fosse de fato a lendária São Gabriel, nenhum dos cronistas da expedição tenha se referido especificamente a esse fato. A nau Sota Capitânia, chamada El Rei, tinha capacidade para 200 tonéis, conduzia 160 homens e era comandada por Sancho de Tovar, vice-comandante da armada. Tovar era um nobre castelhano que se refugiara em Portugal, depois de matar o juiz que havia confiscado todos os bens de sua família e mandara degolar seu pai, Martim Fernandes de Tovar. Na luta sucessória entre Afonso V de Portugal e Fernando e Isabel, respectivamente de Aragão e Castela, Martim Fernandes teria decidido ficar do lado do monarca luso. Foi condenado à morte depois que Afonso V e os chamados reis católicos firmaram um acordo em 1479. Após ter vingado seu pai, Sancho de Tovar foi acolhido pela corte lusitana por volta de 1481. Nota: Reis católicos. Quando Fernando de Aragão e Isabel de Castela, quando eles se casaram em 1469, a união de seus reinos deu origem à Espanha unificada e fez renascer a ameaça da absorção de Portugal pela coroa rival. Mas depois de uma luta sucessória travada entre Afonso V de Portugal e os reis católicos, Dom Manuel I se casou com a filha de Fernando e Isabel, o que reaproximou os dois reinos ibéricos. Fim da nota. A indicação de um refugiado castelhano para um cargo tão importante levou certos historiadores a supor que, ao nomear Sancho de Tovar como vice-comandante da armada, Dom Manuel lutava para manter acesa a chama tênue que lhe permitia sonhar com a Península Ibérica unida sobre o cetro de um filho seu. De fato, em 1497, Dom Manuel se casou com Dona Isabel de Aragão, filha de Fernando e Isabel. Desse casamento nasceu no ano seguinte o infante Dom Miguel,
neto e herdeiro dos reis católicos de Aragão e Castela. Mas em 19 de julho de 1500, enquanto a esquadra de Cabral chegara a Moçambique, após deixar o Brasil, Dom Miguel morreria aos 2 anos em Granada, enterrando o sonho do seu pai. Permaneceram desconhecidos os nomes das outras 5 naus de El Rei, que faziam parte da primeira divisão da esquadra de Cabral. Embora, em 1854, o historiador Francisco Varnhagen tenha afirmado, baseado em um documento incompleto achado na Torre de Belém, que elas se chamavam Espírito Santo, Santa Cruz, Flor de Lamar, Vitória e Espera. Todas elas tinham cerca de 180 tonéis de capacidade e uma tripulação que pode ser calculada aproximadamente em 150 homens cada. Seus respectivos capitães eram Simão de Miranda de Azevedo. Como o próprio Cabral, Miranda era membro de uma das mais nobres e antigas famílias de Portugal. Antes de ser incumbido da missão de comandar uma das naus, vivia de futilidades irrisórias na corte, segundo um cronista da época. Miranda sobreviveu à viagem de Cabral e retornou à Índia em 1512. Ele morreu em 1515 na feitoria de Sofala, em Moçambique, onde fora enviado como capitão. Simão de Pina, também de origem nobre, era neto de Vasco Anes de Pina, um dos companheiros do rei Dom João I, na célebre batalha de Aljubarrota, em 1385, em que Portugal obteve sua independência de Castela. Simão de Pina era parente próximo do cronista Rui de Pina, que fora hábil negociador do Tratado de Tordesilhas. Vasco de Ataíde. Quase nada se sabe sobre esse cavalheiro de boa linhagem, que deveria ser parente de Pero de Ataíde, capitão de uma das caravelas da frota. Por fim, o capitão da última das 5 naus, da primeira divisão da esquadra cabralina, era o lendário Nicolau Coelho, um dos maiores navegadores portugueses de todos os tempos. Ao contrário de seus companheiros de comando, Coelho foi alcançado ao cargo não por sua boa linhagem, mas pela sua excelência no mar. Em 1497, como capitão da nau Bério, foi um dos descobridores da Índia em companhia de Vasco da Gama, e a ele coube dar a boa nova ao rei Dom Manuel. Graças à façanha, Nicolau Coelho foi feito cavalheiro em 24 de fevereiro de 1500, apenas 3 semanas antes dessa nova viagem, ganhando 50 mil ducados de pensão vitalícia e o direito de possuir um brasão. A primeira divisão da esquadra cabralina era completada por uma caravela de nome São Pedro, de 70 tonéis de tonelagem e 50 homens a bordo, sob o comando de Pedro Ataíde, e pela naveta de mantimentos, com capacidade de 100 tonéis e 80 homens, capitaneada por Gaspar de Lemos. Pedro de Ataíde, apelidado de Inferno, teria um desempenho heróico quando do ataque de mercadores árabes e hindus à feitoria de Calicut, em dezembro de 1500. Retornou à Índia em 1502, na esquadra de Vasco da Gama. Morreu em Moçambique, em 1503, aonde chegara como náufrago. Pouco se sabe sobre Gaspar de Lemos, exceto que coube a ele anunciar ao rei Dom Manuel que o Brasil havia sido descoberto, já que após 10 dias em Porto Seguro, os mantimentos armazenados em seu navio foram distribuídos pelas outras naus, e Lemos partiu de volta para Portugal, levando a cerca de 30 cartas que relatavam ao monarca o achamento do Brasil. Todos esses capitães, assim como os principais pilotos e mestres, eram homens bem pagos. Num livro clássico, embora controverso, chamado Lendas da Índia, escrito em 1561, o cronista Gaspar Correia listou os salários dos integrantes da Armada de Cabral. A maior remuneração cabia, é claro, ao comandante-chefe. Sabe-se que Pedro Alves Cabral recebeu 100 mil cruzados pela viagem,
Cada cruzado valia o equivalente a 3,5 gramas de ouro, ou seja, 3,5 kg. Além dessa primeira fortuna, na verdade, 35 quilos de ouro. Além dessa pequena fortuna, Cabral embolsaria ainda o lucro referente a 500 quintais de pimenta, ou inacreditáveis 3 toneladas, que ele tinha direito de comprar aos próprios custos e transportar gratuitamente no navio. A coroa se comprometia em adquirir a pimenta pelo valor corrente em Lisboa, cerca de 7 vezes o preço pago na Índia. O Capitão Mor podia trazer ainda 10 caixas forras, ou seja, livres de impostos, de qualquer outra especiaria. Os capitães das demais naus recebiam 1.000 ducados sobre cada 100 tonéis de arrecadação de seus navios. A maioria, portanto, embolsou cerca de 1.800 cruzados, que daria aproximadamente 6,3 kg de ouro. Acrescidos de 6 caixas forras da possibilidade de adquirir 50 quintais ou 300 kg de pimenta para revenda em Lisboa. Mestres e pilotos ganhavam 500 cruzados, 4 caixas forras e 30 quintais de pimenta cada. 500 cruzados dá 1,750 kg de ouro. Os marinheiros recebiam 10 cruzados, ou 35 gramas de ouro por mês, uma caixa forra e 10 quintais de pimenta, cabendo aos grumetes a metade disso. Ainda segundo Gaspar Correia, os bombardeiros tinham a mesma remuneração dos marinheiros, 17,5 gramas por mês. Os demais soldados, chamados agente de armas, em contraposição a agente do mar, ganhavam 5 cruzados por mês e podiam transportar 3 quintais de pimenta. Nota: pimenta. De todas as especiarias existentes no Oriente e cobiçadas pelos europeus, nenhuma era mais importante e mais valiosa que a pimenta. Hoje considerada um mero condimento, a pimenta no século XVI e XVII era artigo de fundamental importância na economia europeia. Como não havia condições de se alimentar o gado durante o rigoroso inverno, lá na Europa setentrional, quase a totalidade dos rebanhos era abatida por volta do mês de novembro. O sal era usado para preservar a carne por vários meses, mas a pimenta, em menor escala, o cravo, eram considerados imprescindíveis para dar o sabor das conservas e tirar o sabor de repulso. Na Europa, o preço da pimenta era altíssimo, e na Índia os hindus só aceitavam trocá-las por ouro. Os portugueses chegaram a trazer cerca de 30.000 quintais por ano, quase 2.000 toneladas, de pimenta da Índia para Lisboa. Fim da nota. Assim sendo, qualquer tripulante que retornasse daquela viagem com certeza ascenderia economicamente na escala social. Além do mais, a gente casada recebera 1 ano de salário adiantado para a proteção de suas famílias. Os solteiros foram adiantados 6 meses desordenados. Antes de embarcar, o Capitão Mor recebeu um sinal de 5.000 cruzados. Os demais capitães ganharam 1.000 cruzados.